Você sabia que você pode estar dirigindo com a CNH suspensa sem nem saber? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou o Eduardo Gomes, advogado especialista em direito de trânsito, atuo aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia, e vamos para mais um vídeo. Vamos iniciar nosso vídeo. Endereço desatualizado no Detran. Você pode estar dirigindo com sua CNH suspensa sem nem saber. Não é raro conhecermos pessoas que trocam de endereço com frequência, seja em razão de questões pessoais ou de questões profissionais. Entretanto, muitas dessas pessoas não comunicam ao Detran que o endereço foi trocado e deixam o endereço do veículo e da CNH cadastrado no antigo endereço. Mas quais são as consequências jurídicas dessa omissão na atualização do endereço? O artigo 282, parágrafo 1º do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a seguinte questão: a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos. O que isso significa? Se uma infração de trânsito for cometida no seu veículo ou você emprestou seu veículo para alguém que também cometeu a infração de trânsito, vai ser expedida uma notificação dessa infração para a residência que está cadastrada no Detran. Entretanto, se o endereço estiver desatualizado porque o Detran não tem como saber onde você está, porque foi o endereço que você forneceu, esse endereço que o Detran vai expedir a notificação, os Correios vai entregar lá, entretanto, vai ter essa entrega frustrada. No caso, ela vai ser devolvida por desatualização de endereço e o processo administrativo de multa, de suspensão, de cassação vai ocorrer normalmente no Detran. Por quê? Porque a notificação é válida quando ela é devolvida por desatualização de endereço. Então, os prazos para recurso, os prazos para defesa, todos vão transcorrer, né? E você talvez não fique nem sabendo dessa situação do Detran, porque o endereço está desatualizado e você não recebeu essa notificação. Vamos analisar as consequências jurídicas e que pela carinha aqui já não é muito boa, né? Você não estará ciente do envio das notificações do Detran. Por quê? Porque o Detran vai estar enviando as notificações por endereço antigo. Ele não vai ter como saber onde que você está, porque você não atualizou o endereço. Você perderá os prazos para indicar o real condutor infrator. Algumas infrações que não há abordagem, por exemplo, o excesso de velocidade, que é captado por radar, nessa situação você recebe notificação de autuação tanto para apresentar defesa ou para indicar um condutor que não era você naquele dia, naquele local que passou por esse radar. E aí você consegue fazer a transferência de pontos para outra pessoa que cometeu a infração. Nessa situação que você não vai ficar nem sabendo da notificação dessa autuação, o prazo vai transcorrer e quem vai tomar os pontos vai ser você. Porque se você não indica o real condutor infrator, presume-se que foi o proprietário, né? Aquela pessoa que está com o nome no veículo que cometeu, porque o veículo está no nome dela. Terceira consequência, você perderá os prazos para pagar as multas com desconto. Existem pessoas que gostam de pagar as multas com 40% de desconto ou com 20% de desconto antes do vencimento, né, do boleto. E se não pagar aqui nessa situação, quando descobrir, talvez o prazo de pagamento com desconto já tenha passado. Você perderá os prazos para apresentar defesas e recursos contra as penalidades. Por quê? Porque nessa situação, às vezes a pessoa só descobre quando vai renovar a CNH ou quando vai tirar o licenciamento, né? E nessa situação já passou o prazo, a penalidade já está aplicada. Outra situação, você poderá ter surpresas na hora de transferir ou licenciar o veículo. E também na hora de renovar a CNH. Se você tiver com a carteira suspensa, você não vai conseguir renovar. E no caso também da multa cadastrada lá porque você não recorreu, vai te impedir a transferência de um veículo na hora que você for fazer essa transferência. E também, se o veículo continuar com você, na hora que você for licenciar, você vai ter uma surpresa lá. Além de pagar as taxas, né, do licenciamento, que são caras, você vai ter que pagar multas também com juros e correções monetárias. E por fim, você poderá ter surpresas em eventual fiscalização de trânsito. Por quê? Porque se tua carteira provisória foi cancelada e tu tá dirigindo ali, ou tua carteira está suspensa, tu está dirigindo sem nem saber que tua carteira está suspensa, digamos que você seja abordado numa fiscalização de trânsito, você vai
identificar ali que houve essa penalidade, né? Vai ter uma surpresa e, além disso, não vai poder sair na direção do veículo, vai ter que entregar para outra pessoa e também corre um risco até de sofrer um reboque dependendo do tipo de situação. Como que você pode consertar e evitar esse tipo de situação caso você tenha trocado de endereço e esteja desatualizado no banco de dados do Detran? O Sistema Nacional de Trânsito possui 2 bancos de dados. O primeiro é o RENAVAN, o Registro Nacional de Veículos Automotores. E o segundo é o RENASH, Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. São 2 bancos de dados, um é da propriedade, no caso dos veículos, e o outro é da sua CNH. Então são 2 bancos de dados e você tem que atualizar os 2. Esse aqui é o RENAVAN. O RENAVAN é o Registro Nacional de Veículos Automotores. Aqui no caso eu risquei os dados mais sensíveis, né, que diz respeito à pessoa. E aqui você pode ver que tem toda a descrição do veículo. No caso é uma motocicleta, tem a cor dela, os números do banco de dados, a última vez que ela foi renovada, quando que ela foi adquirida, quem é o proprietário. E inclusive tem o campo ali de endereço e telefone do proprietário. Tudo isso tem que estar atualizado lá no Detran, justamente para um caso de alguma notificação que chegue para você, inclusive de infrações que você não cometeu. Por exemplo, o que impede do teu veículo ter sido clonado? Nada impede disso acontecer. Então, tem que estar tudo atualizado direitinho, até para chegar você ficar sabendo, se for um caso assim de uma fraude de clonagem, você ter tempo de recorrer, levar as autoridades, né, competentes para fazer essa fiscalização e você não sofrer as maiores consequências aí de uma suspensão ou até mesmo de multas de trânsito que podem gerar uma falta de licenciamento ou na hora que você for vender, ter esse constrangimento. Inclusive, nesse banco de dados, ó, a gente vê até os débitos, as multas de trânsito ali. Ali embaixo ali tem a descrição de uma multa de trânsito. Então, esse aqui, para quem nunca viu, é o RENAVAN. Esse outro aqui é o RENASH, diz respeito à pessoa, a carteira de habilitação. Vem o nome da pessoa, CPF, o nome da mãe, o nome do pai, identidade, o local de nascimento. E inclusive vem a data da primeira habilitação, a categoria que a pessoa é habilitada, o número de RENASH, a validade da CNH e todo o histórico da pessoa, inclusive o campo de observações, se ela precisa de alguma aptidão específica para estar dirigindo, se ela exerce atividade remunerada, entre outras observações. Esse aqui também tem que estar atualizado. O RENASH é correspondente à CNH da pessoa. Então, toda a pontuação que cair para lá, suspensão de carteira, cancelamento de carteira provisória, tudo isso vai estar constando no RENASH. É um banco de dados separado do RENAVAN. O RENAVAN diz respeito à propriedade. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. A gente viu a importância de ter um endereço no Detran atualizado. Caso você tenha se mudado de cidade em razão de questões profissionais, questões pessoais, se mudou de bairro, se mudou de rua, não esqueça de atualizar o seu endereço no Detran, beleza? Não se esqueça de se inscrever também no canal, curta o vídeo, assim você ajuda a divulgar para pessoas que talvez não saibam dessa informação muito importante. Você vai estar ajudando outras pessoas também. Caso você conheça algum amigo que se mudou recentemente, manda esse vídeo para ele, pergunta lá se está atualizado direitinho. Ajuda teu amigo também. E se você também quiser mais informações, aqui está o nosso site, nosso blog aqui embaixo, www.advogadotransito.com, e a gente acaba se encontrando aí futuramente nos próximos vídeos. Muito obrigado pela tua atenção.